Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. E hoje é dia de devocional, muito bem. Hoje é dia de devocional aqui no nosso canal, glória a Deus por isso, não é? E para essa devocional de hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias. E o título da nossa devocional é Perdão. Olha que título forte, né? Que bênção. Tenho certeza que você será abençoado abundantemente com essa mensagem de hoje, com essa devocional, com essa reflexão sobre a palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 31, versos 29 a 34. E a palavra de Deus diz assim, Jeremias 31, 29. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Título: Firmada nova aliança com Israel. Verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Forte essa palavra. Tem um outro texto aqui em destaque, que é justamente Jeremias 31, verso 34b, aqui do nosso livro de devocional, que é justamente essa parte. Só que agora eu vou ler a versão que está no nosso livro de devocional. Pastor, qual é o livro que o senhor está usando? É o Pão Diário, já conhecido aqui no nosso canal. Bom, então diz assim, Jeremias 31, 34, parte B do versículo. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Pastor, quer dizer então que Deus se esquece dos nossos pecados? Meu querido, deixa eu te explicar essa parte. Deus não é um Deus esquecido. Esta é uma forma que o Senhor encontrou de nos dizer de uma maneira muito clara que uma vez perdoado, uma vez que nós entendemos que nós praticamos o pecado, uma vez que nós pedimos perdão de coração e que nós não reiteramos, não caímos de novo naquele pecado, significa que aquele pecado passado que aconteceu antes do perdão de Deus, ele não será mais justificativa para nenhum tipo de condenação na sua vida. Então, uma vez pecado perdoado, é pecado perdoado para sempre. Então é nesse sentido, Deus sabe e Deus vai guardar que em determinado momento da sua vida você pecou. Aí você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pede perdão dos seus pecados. Aqueles pecados, eles são automaticamente perdoados por causa do sacrifício de Jesus na sua vida. E a partir daquele momento, os pecados perdoados, eles jamais serão utilizados a seu desfavor. Olha que bênção, o quanto que Deus é poderoso e misericordioso e grande em graça conosco. Glória a Deus por isso, não é verdade? Então vamos ler agora a nossa devocional. E a palavra aqui do livro diz assim: muitas das situações em que pedi perdão a alguém, eu ainda recordo. Também recordo quando pessoas me magoaram e pediram perdão a mim. Isso é muito, muito comum. Nós nos magoarmos com as atitudes, com as ações, com as palavras das outras pessoas. Lembra? O nosso título, o título da nossa devocional de hoje é Perdão. Então, Deus tem algo para falar com você a respeito das pessoas que te marcaram, que te machucaram, que te magoaram e que talvez você ainda não tenha
liberado o perdão para a vida dessas pessoas. Eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Muitas vezes o cristão não rompe, o cristão não avança, o cristão não conquista porque ele tem questões pendentes a respeito de perdão, de mágoas antigas, tanto com familiares, com parentes, amigos, inclusive irmãos de dentro da própria igreja. É muito comum, infelizmente hoje em dia, haverem pessoas que não se falam dentro da própria congregação, da própria igreja. É errado de qualquer maneira. É errado com um parente distante, é errado com um amigo que está morando em outro país ou em outra cidade, mas é ainda pior com aquela pessoa que está dentro da sua igreja, debaixo do mesmo teto. Então, meu querido, se você quer de verdade crescer na presença de Deus, em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, comece a liberar perdão. E outra coisa, peça perdão. Porque da mesma forma que você se magoa, você se machuca com ações e palavras de outras pessoas, você faz o mesmo, você também machuca outras pessoas de diversas formas diferentes. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai te lembrar dessas pessoas que você machucou ou que você está machucando nesse exato momento, e você, a partir desse momento, desse reconhecimento, o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, do juízo, ele vai te mostrar essa pessoa que você precisa se aproximar dela e pedir perdão. Isso não é um ato de humilhação, isso não é um ato que vai te diminuir de maneira nenhuma, pelo contrário, esse ato vai te engrandecer, não perante os homens, você não deve satisfação para ninguém, mas perante Deus, porque Deus se alegra muito da pessoa que é humilde, aquela pessoa que reconhece a falha. Primeiro pede perdão a Deus. Em primeiro lugar, pedir perdão a Deus, ao Espírito Santo é essencial, pedir perdão em nome de Jesus. E depois procurar a pessoa, ou liberar perdão para ela, ou pedir perdão para ela. Isso é essencial para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. Pois bem, mesmo tendo recebido, continuando o texto, mesmo tendo recebido e concedido perdão, continuamos a lembrar-nos do fato ou da circunstância do pecado que foi perdoado. Dar o perdão não significa entrar em amnésia, não significa que você nunca mais vai se lembrar do problema, que você nunca mais vai se lembrar daquilo que te machucou. Pelo contrário, você vai continuar se lembrando, mas aquilo não te causa dor de novo, aquilo não te incomoda mais. É como se você tivesse uma ferida na perna, por exemplo, numa parte qualquer do seu corpo, e você trata dessa ferida. Essa ferida cicatriza, não dói mais, não sangra mais, mas a cicatriz está ali. A queloide, sabe aquela parte alta de uma cicatriz? Ela continua ali justamente para te lembrar que um dia você foi machucado naquela parte do seu corpo. Da mesma forma, são as feridas do coração, são as feridas da alma. Acontece da mesma forma. A ferida continua lá, ela vai te acompanhar para o resto da sua vida, mas ela não vai te incomodar mais, ela não vai doer mais. Lembrando de uma coisa, perdão, você não sente de Deus que você precisa pedir perdão ou liberar perdão, porque já é comando da palavra de Deus, ok? Você precisa liberar perdão, é um ato racional, você entende o quão grave é reter perdão e a ausência do pedido de perdão, você entende o quão grave, o quanto te atrasa isso na sua vida, e você se aproxima da pessoa, mais uma vez, primeiro de Deus, pede perdão a Deus e não repita mais aquele ato, né, a palavra, ou aquilo que provocou todo o constrangimento, toda a situação. Então você se arrepende primeiro com Deus e depois você busca a pessoa para buscar o perdão dela ou para liberar o perdão para a pessoa. Isso é extremamente importante. E mais uma vez, é um ato racional. Você decide perdoar, você não espera o seu coração estar de novo bem, tranquilo, feliz, para você fazer, para você cumprir esse mandamento. Você simplesmente vai lá e cumpre, e a partir do momento que você faz a sua parte, o Espírito Santo vem e começa a cicatrizar. A ferida então para de sangrar, para de doer, e ao longo do tempo você consegue, de uma maneira muito tranquila, superar a situação, por mais dolorosa que ela seja. Nada melhor do que a ação do Espírito Santo, juntamente com o tempo, e tudo é resolvido. Mas é extremamente fundamental você pedir perdão e liberar perdão.
Deus se compromete conosco em nunca mais se lembrar dos nossos pecados, aquela questão que eu já expliquei sobre a amnésia de Deus. Deus não entra em amnésia, ele não sofre de nenhuma amnésia, porque ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Essa promessa nos é dada após o anúncio de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. O profeta Jeremias anuncia que Deus fará uma aliança segundo a qual a sua palavra estará escrita nos corações, uma aliança diferente, oferecida de graça. Olha só, que aliança seria essa? O povo de Israel compreendia bem o que significava uma aliança. Deus havia salvo aquele seu povo da escravidão no Egito e lhe concedido uma nova terra para viverem. A aliança de Deus com o seu povo exigia obediência e era marcada por uma série de leis e ordenanças. Glória a Deus. Agora, porém, Deus não baseia mais a sua aliança em leis e ordenanças, mas na sua comunhão direta com a pessoa. Essa promessa dada a Jeremias cumpriu-se por meio do Filho de Deus, aleluia, Jesus Cristo, glória a Deus. A morte e ressurreição de Jesus introduz uma nova aliança conosco. É totalmente a ação de Deus em nosso favor. Meus queridos, é um ato exclusivo de Deus. Nós não participamos em nada desse ato. A única coisa que nós podemos dizer que nós participamos é em aceitar, em receber o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Ponto. Ele arquitetou e ele executou todo o plano de salvação. Toda a honra, toda a glória, todo o mérito pertence a Deus. E como Jesus Cristo venceu a morte, como Jesus Cristo venceu a cruz do Calvário, ressuscitou e está vivo, nós vencemos com Ele. Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos. O que quer dizer isso? Justamente pelo fato dele ter tido todo o trabalho, ele é que conquistou, todo o mérito pertence a ele, mas pelo fato dele ter conquistado, nós conquistamos também. Ou seja, ele fez o trabalho mais difícil e a nós cumpre somente aceitar e receber isso para as nossas vidas. Por isso que nós somos mais do que vitoriosos, porque nós conquistamos sem precisar de lutar. Aleluia! Não fomos nós que deixamos a glória dos céus, nem padecemos o juízo dos homens, muito menos morremos numa cruz. Foi Deus, em Cristo Jesus, que fez tudo isso por amor a nós e gratuitamente nos oferece perdão dos nossos pecados. Quero apenas abrir um parêntese aqui e repetir. Foi Deus, em Cristo Jesus, que fez tudo isso por amor a nós e gratuitamente. Essa palavra gratuitamente ela está equivocada. Veja bem, não houve nada de graça. Uma coisa é você receber de graça e outra coisa é você receber pela graça. Receber de graça é equivocado dizer isso, porque houve um preço muito caro a ser pago e quem pagou esse preço foi Jesus. Jesus pagou o preço de sangue. Então, não foi de graça, mas porque Jesus pagou o preço de sangue, pela graça, por favor imerecido, porque o mérito era de Jesus, então nós recebemos a bênção, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Mas olha, de maneira nenhuma foi de graça, foi pela graça e é completamente diferente. Espero que você tenha entendido. E se não entendeu, já deixa aí nos comentários as perguntas, as dúvidas. Terei muito prazer em esclarecer, seja respondendo aqui os comentários ou, quem sabe, se for o caso, vou criar um outro vídeo justamente para explicar sobre essa questão, mas acho que ficou claro. E quando Deus perdoa, ele também esquece. Lembrando que Deus não é nenhuma pessoa que se esquece, mas ele simplesmente, uma vez que ele perdoa, está perdoado de fato. Não volta atrás. Isso está certo. Deus não volta atrás. Uma vez que está perdoado e ele não volta atrás. Ele não volta atrás, relembrando os erros do passado. Nossos pecados são purificados em Cristo Jesus. Aleluia! São esquecidos, também o termo está equivocado, é porque está no livro eu estou lendo. Jamais lembrados. Quem crê em Cristo é incluído nessa nova aliança de graça. Aqui nesse caso, nesta nova aliança de graça, ele foi incluído de graça. Pode-se aceitar aqui esse termo, porque nesse caso o de graça está, na verdade, se referindo à graça, a própria graça, o favor imerecido, né? Nós somos
inclusos nesta nova aliança pela graça, por favor imerecido, está certo. E de perdão imerecido, é verdade. Aleluia. Aqui diz assim, por fim, pecado confessado com fé em Cristo é pecado esquecido por Deus. É pecado de fato perdoado por Deus, é o termo mais correto. Meus queridos, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra de hoje. Falamos sobre perdão e falaremos muito mais ainda sobre diversos temas diferentes nas nossas próximas devocionais. Acompanhe conosco os próximos vídeos do canal. Para isso, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante, deixe comentários e compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e Telegram, porque tudo isso ajuda bastante no crescimento, no fortalecimento do nosso canal. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.